Professor, quero começar a te perguntar sobre as diferenças de uma prisão domiciliar para uma prisão preventiva e depois para um outro tipo de prisão que já estava sendo aventada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi condenado a 27 anos de prisão, tinha ali alguns recursos a serem cumpridos, mas essa etapa de recursos estava chegando ao fim e se esperava a decretação de uma prisão até em definitivo no sistema prisional por conta deste processo. Quais as diferenças justamente e o que a gente está vendo hoje acontecer em Brasília com essa prisão preventiva? Nesse momento é importante a gente relembrar isso. Em alguns dias, uma semana, 2 semanas, é esperado o cumprimento definitivo da pena, né? Ainda que existam outras possibilidades de recurso, em algum momento o ministro relator, Alexandre de Moraes, vai decretar o trânsito em julgado daquela condenação e aí começa o cumprimento da pena. E aí a gente vai falar de que forma a pena vai ser cumprida, se vai ser em regime domiciliar, como vai ser. Agora, hoje, a notícia que se tem, e eu vi que você já está com a cópia, né? Já leu aí alguns trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós estamos falando em prisão preventiva. E o que diz a lei? A prisão preventiva tem previsão expressa na lei quando acontecem algumas circunstâncias. E você pontuou, e o ministro Alexandre de Moraes usou para fundamentar, pelo menos duas dessas circunstâncias, que é risco à ordem pública, com algum tipo de aglomeração, algum tipo de dificuldade na fiscalização e na vigilância, né, do local onde, ou da residência, né, onde o Jair Bolsonaro está cumprindo a pena domiciliar. Então, essa é uma circunstância, risco à ordem pública, e a segunda circunstância é tentativa de fuga para não cumprir a decisão judicial, né? Ele está condenado, 27 anos, 3 meses, então, se houver a fuga, é para não cumprir a ordem judicial. Então, essa é uma segunda circunstância. Então, a prisão preventiva está fundamentada pelo menos nessas duas circunstâncias. E me chamou a atenção, porque eu vi a exibição aí da imagem, né, do trecho da decisão, eu não li toda a decisão, não deu tempo, né? Foi agora logo cedo. Me chamou a atenção a menção a outros condenados que, de alguma maneira, hoje estão foragidos do cumprimento da pena, né? Eu vi menção a Carla Zambelli, eu vi menção ao próprio Alexandre Ramagem, não é? Que também está condenado, e eu vi menção ao Eduardo Bolsonaro, que agora, né, recebida a denúncia e está nos Estados Unidos. Então, essas circunstâncias também, é lógico que a pena ela é pessoal. Eu não posso ser condenado pelo que os outros fizeram. Eu não posso ter a minha circunstância de cumprimento de pena agravada pelo aquilo que os outros fizeram. Mas há indícios de que, já que os outros fizeram, eu também vou fazer, ou Jair Bolsonaro também vou fazer. Então, isso também foi levado em consideração, tanto que está expressamente mencionado nessa decisão. Então, é uma prisão preventiva com base, com fundamento nessas duas circunstâncias. Já foi decidida a realização da audiência de custódia amanhã, e você lembrou agora também, a partir de segunda-feira... É hoje, perdão, professor. A audiência... A audiência de custódia hoje, hoje então. ao meio-dia. Hoje ao meio-dia. Então, mas na segunda-feira, a partir de segunda-feira, a reunião, né, a sessão da primeira turma para referendar ou não essa prisão. E então a gente vai seguir os passos da lei, os passos que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, determinou acompanhamento médico, porque parece que houve aí algum problema nesses últimos dias, uma piora no estado de saúde. Então, todos esses cuidados estão sendo tomados. E aí você pergunta, qual é a diferença para o regime de prisão domiciliar? Pelas circunstâncias, inclusive, de idade, de saúde, naquele momento, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que seria o suficiente ele estar em regime domiciliar. Agora, a situação piorou. Houve, então, circunstâncias, indícios da própria Polícia Federal de que esse sistema já não seria suficiente a partir de ontem, a partir de hoje. Então, aí o recolhimento em prisão preventiva. Aí vamos ver se ele vai permanecer lá na Polícia Federal, né, em alguma sala separada,
ou se ele vai para Papuda ou Papudinha, vamos ver, mas sempre prisão preventiva. Ainda não é o cumprimento definitivo da pena, porque não tem um trânsito em julgado ainda, mas isso vai acontecer nos próximos dias.